Saúdo a igreja com a paz de Deus nesta manhã. Sinto de contar mais uma obra que o Senhor fez na minha vida. E esta obra que o Senhor fez foi uma obra muito linda, muito maravilhosa, que nós não podemos deixar de contar, né? Estando eu em 2013, cometida de uma enfermidade no meu útero, indo para os médicos, ali foi constatado que eu estava com 2 tumores, né, grandes. E começou o meu processo, amada e querida igreja. Naquele dia começou eu passar pela mão dos médicos, ia em um médico, ia em outro, né? Caminhei muito e chegou ao ponto deles dizer que era um câncer. Só não disseram se era maligno ou benigno. Me deram muitos medicamentos, a qual vim perder o meu cabelo. Mas para a honra e glória do Senhor, perdi o cabelo, mas não perdi a vida. Estou aqui hoje para contar esse testemunho de fé, a qual o Senhor me curou, a qual Ele me deu um órgão novo, um órgão de criança, tenho um útero de criança que eu carrego dentro de mim, porque assim foi constatado pela medicina. O médico não fez a cirurgia, não tirou os tumores, mas o médico dos médicos, esse todo-poderoso, esse que nós servimos em espírito e em verdade, esse sim fez a obra por completa, tirou a enfermidade e me concedeu um órgão. Então, nesta manhã eu quero contar como o Senhor operou este milagre na minha vida. Caminhei, né? Eu moro na cidade de Alagoinhas, Bahia, e fui para me tratar em Salvador, Bahia, onde eu nasci. E lá o médico começou a passar exames, começou meu processo. E eu ia para Salvador com uma serva de Deus, a qual o Senhor preparou aqui da minha cidade, e nós vinha. E o Senhor nos deu a vitória. Aqui na minha cidade, eu fui, né, para a médica disse, a médica daqui não me disse que era câncer, me disse que era 2 tumores do tamanho de um limão Tahiti, a qual está no exame, né? Então, eu comecei a passar o meu processo. Não digo que eu estava só, porque o Todo-Poderoso estava a todo momento comigo, mas humanamente falando, até meu esposo ficou indiferente comigo. Minha família não podia contar. A única coisa que eu decretei no meu coração era que quando eu falecesse, eles saberiam. Conversava com a minha irmã por uma rede de internet, chorava muito do outro lado. Na época meu computador pegava, e nós trocava mensagem ali pelo Facebook, e eu só fazia dizer, olha, amanhã eu vou pro médico, ore por mim, mas não cheguei a falar para eles o que estava acontecendo comigo. Eu sou uma serva de Deus há 14 anos da Congregação Cristã do Brasil. Por graça e misericórdia, o Senhor me chamou nessa graça, a qual eu faço parte desse ministério. E aí, um dia eu saí para trabalhar, que eu não parei de trabalhar, eu tinha essa enfermidade, eu botava os pedaços de sangue. E eu saí para trabalhar, fui dar um dia de enxada neste dia, pois eu moro na roça. E chegando lá, né, aquela moça me convidou, eu numa tristeza, mas eu não parava de cantar aquele hino que dizia: seguro estou de que Jesus me ajudará. E lá no céu de força e fé me proverá. Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir, seguro estou de que Jesus me ajudará. E eu cheguei naquela manhã, às 7 da manhã, para trabalhar naquele dia, aquela moça, e cheguei louvando esse hino. Ela olhou para mim e disse: Júcio, tudo bem? Eu digo: vai tudo bem. E ela sabia do meu processo, pois a gente já tinha pegado meus exames e colocado na mão de um vereador da minha cidade, a qual ele disse que ia me levar para fazer a cirurgia, para tirar o útero e os tumores. Mas foi assim que o Senhor não permitiu. Esse homem ficou com meus documentos lá, meus exames, e nunca me levou. Eu nem cheguei até o médico que ele ia me levar, para a honra e glória de Cristo também. E ali ela me fez um convite. Eu já estava há tempo já com essa enfermidade. Ela sabia da minha necessidade e me chamou para fazer uma viagem
para a cidade onde a filha dela mora, que é Aracaju, Bahia. E ali eu senti aquela alegria no meu coração, pois eu estava me sentindo rejeitada dentro do meu lar, estava me sentindo sozinha. Então eu disse, então eu vou aproveitar, já que eu vou morrer dessa enfermidade, o que veio na minha mente foi isso. Vou pegar, né, vou trabalhar 2 semanas e vou pegar esse dinheiro e vou viajar. E assim foi feito. Trabalhei, falei com ela, se a senhora me pagar a semana de serviço, eu vou sim com a senhora, a gente compra passagem e eu vou. E assim ela disse, oxê, vai sim. E ali eu comprei a passagem, em nome de Jesus, e nós viajemos, passemos ali 7 dias naquela cidade. E no 6º dia, no 3º dia, eu fui para a igreja da filha dela, né? Eu não sabia ainda onde tinha ali uma congregação, aí fui congregar mais ela numa igrejinha que a filha dela congrega. E ali o Senhor falou com meu coração, me visitou muito, louvei um hino dentro daquela congregação naquele dia. E me alegrei muito e voltei para casa. Nós foi para passar o ano novo, era virada de ano, né? E ali, quando foi de 11h30, por aí a gente foi para casa, que era para fazer a ceia do ano novo. E eu tenho um costume, né? E também tem a doutrina que nós não participamos dessas coisas. Eu saí, fui para uma praça, sentei lá na praça, fiquei olhando o povo soltando foguetes naquela cidade muito linda e conversando com Deus ali sentada. Diga, Senhor, eu estou aqui nas tuas mãos. E ali eles ficaram, né, fazendo a comemoração deles, mas eu não participei. E quando terminou aquela fuaça, aquela coisa que eu não gosto de abraço, de coisa, eu me sinto muito... Devido a eu não ter tido muito amor na terra, eu não sou muito de... Não é que eu não tenho o amor de Deus, eu tenho o amor de Deus no meu coração, mas eu também, depois que eu conheci a graça, eu vi que isso tudo não é só um dia que a gente precisa de abraço, de um feliz ano novo, mas sim todo dia precisa de abraço, de carinho. Então eu voltei depois. Quando eu voltei, ela falou, mas Jússi, na hora da gente te abraçar, e me abraçou, me desejou feliz ano novo. Eu disse, muito obrigado. E ali era já o 3º dia, entrou o ano novo. E ali a gente fiquemos e nós viríamos, fomos para passar 7 dias assim como nós passamos. E aí no 6º dia a gente saiu por ali, por aquela cidade, para visitar os parentes daquela moça, do marido daquela moça. E conversamos da graça de Deus, fomos na casa de um rapaz que estava passando por uma dificuldade muito grande no álcool, e ele estava muito depressivo, e eu falei da graça do Filho de Deus para ele, me alegrei muito. E quando nós vinha pela estrada, eu perguntei a ela se não tinha uma congregação por ali. Ela não sabia do meu processo, eu estava nas fraldas, irmãos, desses dias. Eu estava numa hemorragia muito grande, e eu só usava fralda descartável, porque o absorvente não dava conta. Então ela não sabia, não contei para ela, e estava ali, né, na comunhão com Deus. E aí ela disse, tem uma congregação lá na entrada, um pouquinho longe, mas a gente vai. E ali, em vez da gente ir para casa, a gente foi direto naquele lugar. E chegando lá, encontrei uma serva de Deus tocando órgão. E a serva de Deus, eu perguntei se ela se ia ter culto. Era uma quarta-feira de tarde, ela disse sim, vai ter culto às 7h30 da noite. E assim foi feito. Eu voltei para casa, arrumei minha filha, que eu só levei uma criança que eu tenho, a Anabelle, que essa não pagava passagem, eu só levei ela e os outros ficaram em casa, são 4 que eu tenho. E ali eu me arrumei, peguei a minha filha Anabelle junto com a neta da senhora que eu cheguei, e nós fomos congregar, chamei elas para ir, a senhora e a filha não quiseram ir, mas eu fui. E eu fui com a certeza que o Senhor ia falar muito com a minha alma, pois eu estava ali naquela cidade e eu necessitava. Chegando lá não deu outra. O Senhor falou fortemente com a minha alma, a igreja. Foi uma coisa muito linda, muito maravilhosa, muito gloriosa. O Senhor deixou, né, a igreja falou só comigo. E naquela noite o Senhor arrancou aquela enfermidade de mim. E foi uma coisa muito maravilhosa. E o Senhor falou, eis que a mulher do fluxo de sangue entra por essas portas nesta noite. E assim te diz o Senhor, quem te cura sou eu. O médico só vai ter o prazer de dar o diagnóstico que você está curada. Mas eu arranco essa enfermidade, ele falou que era um câncer. Mas eu arranco ela pela raiz hoje e o meu nome será glorificado. E assim foi feito. E para a glória de Deus está aqui a irmã Jússi, curada, louvando
louvando e glorificando a Deus. Perdi o cabelo, mas não perdi a vida. Meu cabelo é curto, mas está sendo regenerado aos pouquinhos. Eu creio que ele vai voltar ao normal. E o nome de Deus vai continuar sendo glorificado. Então voltei para a minha cidade curada. Sim, o Senhor me deu uma ordem naquela noite também, que quando eu chegasse, disse assim, você é novata aqui dentro desta congregação. É a primeira vez que você veio para esta cidade. Você não é daqui, você é de longe. Mas te diz Deus, quando tu chegar naquela casa que você está hospitalizado, ali naquela casa que você se encontra, você vai dizer assim, o eu sou. A moça vai perguntar, a pessoa vai perguntar o que você está fazendo ali, você vai dizer, o eu sou me mandou aqui, e assim será feito. E assim não deu outra. Quando eu cheguei, eu falei aquelas palavras, eu encontrei vi que aquela senhora estava provada com a filha também muito provada, passando dificuldade no seu casamento, mas ali ficou a semente do Todo-Poderoso. Hoje ela é uma crente também em Jesus Cristo, né? A fé dela se firmou e o nome de Deus está sendo glorificado também. Esse é o motivo de eu estar contando esta obra. E eu voltei para minha cidade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E depois de 2 meses já de curada, tive que fazer voto para que a menstruação descesse, para fazer um exame que só fazia com a menstruação, pois a minha menstruação daquele dia que o Senhor decretou a palavra ali naquela igrejinha, ela foi cessada e não voltou. E ali eu fiz um voto, o Senhor ouviu o meu voto, a menstruação desceu, eu fiz o exame e para a honra e glória do Senhor, a médica olhou para mim e disse assim, Jusce, quando eu entrei naquela clínica, aquela irmã que caminhava comigo foi comigo de novo, e eu disse, eu vou entrar ali dentro e vou sair com a minha vitória, porque eu já sabia que eu estava curada, mas não contei até o presente momento para ninguém. Só estava esperando o exame para confirmar. E ali a médica perguntou se eu já tinha feito, já tinha quase 2 anos eu andando, né, com o laudo que ela me deu e os exames, e nada de fazer a cirurgia, porque não era para o homem, era para Deus. Então ela perguntou se eu já tinha feito a cirurgia. Eu disse que não. Aí ela, tantas que passou por aqui, que estava com processo assim do útero, já foi, né, já extraíram o útero e você ainda não, eu vou te passar para o médico. Mas primeiro vamos fazer o exame. Foi fazer o exame e eu na comunhão com Deus, deitada naquela maca, ela disse, aconteceu um milagre. Aí eu dei um glória a Deus, ela perguntou se eu era crente, eu disse que sim. Pela misericórdia de Deus, eu era crente da congregação. E ela disse, levanta e vai glorificar o teu Deus, porque você está curada, não tem mais tumores nenhum em você. Essa médica, ela me alisava, ela conversava comigo, tipo assim, uma mãe com a filha. E ela me perguntou a minha idade, quando começou o processo. Eu disse a ela que minha idade estava passando por 36 anos, ainda estava no 35, mas estava chegando aos 36. E ela disse, você é nova, ainda tem tempo de se cuidar. E ela foi a única que não disse que era um câncer, mas o médico da outra cidade disse que era um câncer, me maltratou muito, falou comigo com grosseria. Eu vi que era o adversário da minha alma, né, querendo tirar minha vida, mas ele não conseguiu. E aqui estou hoje glorificando e exaltando o nome do Senhor. E dizendo que Ele é bom, que Ele é fiel, que aquele que esteja passando por esse processo, seja qual for a enfermidade, o nosso Deus é poderoso para arrancar ela pela raiz e o nome de Deus ser glorificado. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Saúde a querida e amada igreja com a santa e gloriosa paz de Deus. Amém?